voltamos, né? Voltamos e mudamos um pouquinho o tema, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido todo o processo com relação ao tema da técnica, ok? Então, a técnica, que é a parte coordenativa do movimento, está relacionado com todas as capacidades condicionais, ok? Quando um nadador nada 400 metros, 800, 1.500 metros, 10 quilômetros, a técnica tem que estar sendo eficiente desde o começo ao final. Tanto a mobilidade articular também está relacionado com a técnica, a força aplicada do movimento está relacionado com a técnica também, a velocidade do movimento, os ritmos de nado também estão relacionados com a técnica de nado, com a coordenação. Tudo está englobado, tudo é um conjunto, ok? Quando eu faço um trabalho de técnica, eu tenho que aplicar resistência, tenho que aplicar força, tenho que aplicar velocidade, tenho que aplicar velocidade. Deu para entender? Então é tudo um conjunto, que fique claro. Bom, com relação agora a essa perguntinha. Tudo bem, eu sou experto na técnica, tudo direitinho, né? Eu sou profissional da natação, então eu tenho que entender o esporte da natação, eu tenho que conhecer as demandas condicionais do nosso esporte. E aí que eu coloco a pergunta, vocês conhecem as demandas condicionais do nosso esporte? Quais são as exigências competitivas do nosso esporte? Ok? Então, nós temos que preparar esses pequenos atletas para chegar ao alto rendimento. Claro, como eu falei lá no comecinho, é um funil, não é verdade? Então, muita gente vai caindo, né, nesse processo, porque lá no alto rendimento são muito poucos que chegam, em relação aos que iniciam. Só que nós temos que ter esses atletas que chegam no alto rendimento preparados para as altas exigências de cargas, tanto físicas como psicológicas, e também exigências competitivas, tudo bem? Então nós precisamos, para treinar de verdade agora, nós precisamos conhecer essas demandas do nosso esporte. Não é a mesma coisa treinar um atleta de 50 metros que um nadador de 10 quilômetros. Deu para entender? As exigências são totalmente diferentes. É isso que eu vou colocar para vocês agora. Eu vou dar umas orientações básicas nesse módulo aqui, porque depois a gente vai falar sobre treinamento de resistência no módulo 2, treinamento de força, que vem relacionado com a velocidade e a flexibilidade no módulo 3, para depois planificar, e depois o último módulo aí falando um pouquinho da gestão esportiva, de tudo, né, o que engloba o atleta para poder fazer, ter resultados importantes. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as demandas condicionais do nosso esporte. Bom, vendo lá no alto rendimento, nos finalistas olímpicos, quanto tempo, eu tenho que saber quanto tempo dura a prova, né? Então eu tenho que saber, por exemplo, uma prova de 50 metros, normalmente, né, no alto rendimento, está sobre 21 segundos, vamos colocar assim, ok? Numa prova de 50 metros, perdão, de 100 metros, aí vai depender também do estilo, né? Vai estar entre 47 a 1 minuto, isso falando em piscina de 50 metros, tudo bem? As provas de 200 pode estar em 45 a 2 minutos 8, né? Lá no 200 peito, isso para o masculino. Nos 400 metros, aí temos as provas de livre, de crawl, né? E dos 400 medley, estando aí em 3,45, 4,10 no medley, tudo bem? Depois, aí nas provas de 1.500 livres, 4,14, perdão, 14,40, né? E depois chegando aí nos 10 quilômetros, falando em provas olímpicas, ok? Nos 10 quilômetros, falando de 1h50 mais ou menos. Então, olha só, né? Que dependendo das características do meu atleta, né? Que a preparação na base foi uma preparação integral, onde eles estão trabalhando todas as capacidades condicionais, desenvolvimento de maneira integral, para depois entrar dentro de uma especificidade. Isso a gente vai falar lá na programação do treinamento, lá na planificação a longo prazo, tudo bem? Volto a falar, eu não posso pegar um garoto de 11, 12 anos e preparar esse atleta nessas idades para competir somente em provas de 100 metros.
né? Isso para mim é um absurdo, isso é matar o atleta, é acabar com a carreira esportiva desse atleta. Tudo bem? Tanto a nível físico como fisiológico ou psicológico também. Não tem nada a ver isso daí. E lá no feminino também, as provas de 50 metros até as provas de 10 quilômetros lá nas maratonas aquáticas, tudo bem? E o tempo. Então, tudo isso daqui, esse tempo específico, vai depender das provas específicas, vai depender das características do atleta, do comportamento motor deles, ou da genética deles, da composição corporal deles também. Aí entra a flexibilidade, entra a força, entra a coordenação, entra a resistência, entra a velocidade e vai depender do tempo total de prova. Entendeu? Se o tempo total de prova é 22 segundos, qual o metabolismo energético predominante dessa prova de 50 metros? Qual é a força aplicada? É maior? A força máxima dinâmica vai ser mais importante nas provas de 50 metros ou nas provas de 10 quilômetros? A porcentagem relativa a essa força dinâmica máxima vai ser maior numa prova de 50 metros, 100 metros, numa prova de 1.500 metros, por exemplo. Ok? Então nós temos que saber relacionar a distância da prova, o tempo da prova, do que precisa ser treinado. Só que isso estamos falando de um trabalho totalmente específico que acontece a partir de garotas de 15, 16 anos e garotos de 16, 17, 18 anos. Aí é onde começa realmente o trabalho específico de cada prova. Antes, senhores, temos que trabalhar de uma maneira integral, desenvolvendo as capacidades condicionais de acordo às características e às idades dos atletas. Tudo bem? Então, bom, para falar de demandas condicionais, nós temos que preparar esses atletas para isso aqui. Deu para entender? E cada um vai depois ir direcionado a uma especialidade, igual lá na universidade. Nós fazemos a escola, fazemos todas as matérias, temos que aprovar todas as matérias e depois chega na universidade e nós vamos escolher a carreira, a carreira que a gente queira estudar para depois buscar já uma vida profissional de acordo com o que a gente mais gosta, as características que a gente tem para cada especialidade. Deu para entender? Que fique claro isso daí. Bom, então, claro, quando eu sei para onde estão indo meus tiros, para qual especialidade eu estou indo com o meu atleta, eu tenho que saber o que eu tenho que treinar, como eu tenho que treinar e cumprir com os objetivos do treinamento. Então, claro, tem lá as provas, 50, 100, 200, 400, tem a prova de 800 feminino, 1.500, 5, 25 quilômetros, 10 quilômetros. Eu tenho que saber quais as capacidades condicionais que eu tenho sistemas de treinamento que eu tenho que treinar de acordo às características destas provas. Deu para entender? Então, volto a repetir. Nós temos que desenvolver certas capacidades condicionais de acordo às fases sensíveis do treinamento, de acordo às idades, para depois entrar em trabalhos mais específicos de acordo às idades. Deu para entender? Então, claro, numa prova de 100 metros, nós temos que ver que a capacidade alática desse atleta faz parte dessa prova de 100 metros. A potência lática e uma parte da capacidade lática também faz parte dessa prova. A resistência de força alática, a resistência de força lática está relacionado com as exigências dessa prova. Então tem que saber responder todas essas perguntas. O que eu preciso treinar para esse nadador de 100 metros de maneira específica? O que é que eu preciso treinar para esse nadador de 1.500 metros de maneira específica? Deu para entender? Sem saber o que eu preciso treinar, como é que eu vou fazer os treinamentos? Como é que eu vou distribuir as cargas de treinamento? Entendeu? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um volume de 100 mil metros semanais para um nadador de 50 metros? Meu Deus do céu! O que é que a gente está fazendo, senhores? Totalmente errado. A mesma coisa, se eu vou fazer um volume de 8 mil metros, 12 mil metros semanais para um nadador de 1.500 metros, não tem muito sentido isso daí, entendeu? Quais os ritmos de treinamento que a gente tem que fazer? Então, tudo isso daqui a gente vai ver nos módulos
posteriores, ou seja, no módulo 2 e no módulo 3 e depois no módulo 4 em relação à distribuição das cargas que entra na planificação do treinamento. Tudo bem? Então, quero que você fique atento a tudo isso. Olha o que a gente viu com relação à parte técnica, para depois a gente começar a pensar realmente nos sistemas de treinamento, ok? Eu não posso pensar em sistemas de treinamento, potência aeróbia, por exemplo, ok? Uma zona de intensidade de potência aeróbia, se esse garoto de 11, 10 anos não sabe nem nadar ainda. Deu para entender? Não, vou fazer uma série de potência aeróbia com um nadador aí, mirim, impressionante. Então, um moleque não sabe nem nadar 200 metros continuamente, no ritmo coordenado, entendeu? No ritmo uniforme. Como é que eu vou fazer um trabalho de potência aeróbia com ele se ele não sabe nem nadar, não sabe nem flutuar, não sabe nem deslizar? A propulsão dos membros inferiores é um desastre, etc, etc. Deu para entender o que a gente está falando aqui? Espero que sim. Tá bom? Bom, então com relação a isso, né, lá na planificação a gente tem que dividir, né, o que é básico, específico, é competitivo para cada especialidade. Eu não posso treinar a mesma coisa para nadadores 1.500 para nadadores 50 metros. Então isso eu vou falar lá na planificação, lá no módulo 4. Tudo bem? Então você pode ver que aqui nos sistemas de treino que está em branco, por exemplo, é muito pouco específico em relação à prova de 50 metros. Por exemplo, a resistência aeróbia de limiar aeróbio, por exemplo. Né? Isso para trabalhos de recuperação, regenerativos, tudo bem, mas não tem nada a ver com as exigências metabólicas e neuromusculares de uma prova de 50 metros. Tudo bem? O verde já são trabalhos, sistemas de treinamento que já vão mais direcionados, que são mais preparatórios para essa prova de 50 metros, como pode ser a potência lática, como pode ser a força máxima dinâmica, ok? E depois, claro, o que está em preto aqui está totalmente relacionado com a prova de 50 metros, como pode ser a força explosiva cíclica, a força explosiva cíclica, a resistência de força alática, ou chamada resistência de força mista 1, ok? Tempo de reação, velocidade gestual, velocidade máxima e potência alática. Então, tudo isso daqui, senhores, nós temos que entender. Todos esses sistemas de treinamento aqui nós temos que entender. É isso que a gente vai tratar de falar em todo esse curso aqui também. Claro que a gente pode relacionar esses sistemas de treinamento de acordo às fases sensíveis de treinamento para cada categoria. Eu posso fazer trabalhos de velocidade de reação para crianças de 6, 7, 8 anos? Claro que sim, devem fazer. Eu posso fazer trabalhos de força explosiva acíclica para esses garotos de 8, 9, 10 anos? Claro que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, por exemplo, é fazer um trabalho de capacidade anaeróbia lática, por exemplo, para crianças de 9, 10 anos. Deu para entender? Com volume muito grande. Não pode ser feito, ok? Então, são certas situações que a gente tem que levar em consideração. E olha só a diferença das cores, né, da distribuição dos conteúdos do treinamento em relação à prova de 50 metros. Olha como mudou totalmente, né, o colorido aqui dessas provas. Então, olha só, o trabalho básico, um trabalho de limiar anaeróbio para esses nadadores de 400 metros. A força máxima é também um trabalho dinâmico, básica para esses nadadores. Mas olha só o treinamento de resistência de força mista 2, que é aeróbia, anaeróbia, para esses nadadores de 400 metros, é fundamental. Tanto no trabalho de resistência de força, como o treinamento de resistência aeróbia, anaeróbia. Potência aeróbia e capacidade aeróbia. Isso a gente vai falar no módulo 2 e 3 do nosso curso. Olha, a tática competitiva também é fundamental. Que tipo de tática vai ser utilizada na competição, ok? Então, são variações que a gente vê em relação, por exemplo, aos 5 km, muda também. Então, nós vemos, infelizmente, treinadores treinando atletas de 12, 13, 14, botando com gente de 20 anos, fazendo tudo a mesma coisa. Aqui é tudo fundista, não, aqui é tudo velocista. Meu, como é que você sabe que um garoto de 9, 10 anos vai ser velocista, vai ser fundista, vai ser nadador de crawl, de peito, de borboleta, de medley? Deu para entender? Então, nós não podemos fazer treinamentos para várias especialidades, tudo igual, entendeu?
pode juntar no microciclo de recuperação, numa sessão de recuperação, né, fazer um trabalho regenerativo para todo mundo, isso não tenha dúvida, mas depois tem que ser direcionado, entendeu? Não pode ser facilidade para o treinador, pô, tenho 20 treinadores, vão fazer todo mundo igual. Treinador dinâmico, treinador sabe o que está fazendo, tem 4, 5 cronômetros na mão dele, entendeu? Tá de um lado para o outro, tratando de controlar tudo que os nadadores estão fazendo. E esses nadadores, nessas idades já maiorzinhas, de 14, 15 anos, tem que saber o que estão fazendo também. Tem que saber contar as braçadas, tem que saber ver os ritmos de nado, tem que estar falando com o treinador, etc, etc. Ok? Então, é isso que eu gostaria de falar nessa primeira aula em relação aos aspectos condicionais dos nadadores de competição. Então, a gente volta daqui a pouco. Ok? Um abraço.